Salve, salve família, mais uma aulazinha para vocês aqui de Geografia da População. Eu já coloquei para vocês uma aula sobre Geografia da População Brasileira, Estudo da População Brasileira e uma aula sobre Imigração. Para fechar mais ou menos essas aulas de Geografia da População, vamos colocar uma aula de Teorias Demográficas. Bora aqui para frente, pessoal. Galera, eu botei aqui para vocês uma tabela que ela vai falar sobre o aumento da população, como foi que se deu, desde o surgimento da humanidade até os dias atuais. E vocês percebem que essa população ela vem aumentando em cadeia. E não é tão complicado de tu entender. É só tu fazer um paralelo com o que nós estamos vivenciando agora, que é o tal do coronavírus. Como é que aumenta o número de infectados? Quanto mais pessoas infectadas, mais transmissões. Quanto mais transmissões, mais pessoas infectadas. E aquele efeito de bola de neve. A população ela aumenta também assim. Quanto mais populações, mais reprodução. Quanto mais reprodução, mais população. E assim, consequentemente, né, a população vai sempre aumentando. E ela chega pela primeira vez no seu bilhão lá no início do século XIX. Por que início do século XIX, pessoal? Bora lembrar o que está acontecendo no mundo. Está acontecendo já a Revolução Industrial. Está acontecendo melhorias na população. As pessoas estão morrendo menos. A taxa de mortalidade infantil diminui. Então isso faz com que a população cresça. E presta atenção, ela demora todo esse tempo até atingir o seu primeiro bilhão, né, como vocês percebem, em 1830. Já em 1927 ela chega a 2 bilhões. Né? Pouco mais de 30 anos ela já chega a 3. Né? Depois de 14 anos já chega a 4. E assim vai crescendo, até chegar nos dias atuais 7,7 bilhões de pessoas. E ela só não chegou a um nível muito alto por conta das teorias demográficas, por conta de pessoas que se dedicaram a estudar como funcionava esse crescimento e como fazer para controlar. E como nós sabemos, um dos principais controladores do crescimento populacional são as pílulas contraceptivas, apesar do Aldair José ser contra, como ele fala aí. Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer. Então, vocês percebem, pessoal, isso é um assunto que a gente brinca, né? Mas que é importante, porque os métodos contraceptivos eles serviam também para dar mais liberdade à mulher, para a mulher ter mais controle sobre o seu corpo, e ele surge. Vocês vão lembrar lá de teorias no século passado, na década de 60, quando as mulheres começam a se entrar no mercado de trabalho, começam a almejar ter filhos mais tarde. E aí os métodos contraceptivos eles foram importantes por isso. Não é? E foram importantes também teorias que surgiram tentando estudar como era que funcionava esse crescimento, apesar de muitas terem sido equivocadas, não é? Mas já a gente vai debater como é que funciona esse equivocado no estudo da história e da geografia, como por exemplo esse senhor, o Thomas Robert Malthus, que a sua teoria ela é considerada muito polêmica. Por que a teoria do Malthus é polêmica, pessoal? Por um assunto simples. O Malthus ele acreditava, não é? Como está colocado aí para vocês, que a população ela crescia em progressão geométrica. Eu não vou explicar o que é PG, porque eu não tenho capacitação para isso. Eu vou deixar o link aqui para vocês, se quiserem se aprofundar. Links de professores de matemática explicando PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica. O que eu tenho a dizer para vocês é que quando Malthus dizia que a população crescia em progressão geométrica, ela crescia, por exemplo, de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16, de 16 para 32, ou seja, com um multiplicador constante. Eu usei, por exemplo, 2, mas pode ser 3, pode ser 4, ela está sempre se multiplicando, certo? E uma multiplicação constante. Já os alimentos, na visão de Malthus, ele crescia em progressão aritmétrica, que seria 2, pulando para 4, para 6, para 8, com uma soma constante. Vocês já perceberam que isso não casa na visão malthusiana, e se vocês compreenderem o raciocínio dele, não daria certo. Por quê? Porque a população estava se multiplicando e os alimentos não acompanhavam aquele crescimento. Chegaria um momento, na visão do Malthus, em que as pessoas morreriam de fome, em que as pessoas entrariam em conflito entre elas por falta de comida. Certo? A teoria do Malthus é considerada polêmica
Porque o Malthus dizia que isso deveria ser controlado. Deveria ser controlado como? Ora, na visão malthusiana, aquelas guerras que aconteceram lá na Idade Média, na Antiguidade, de império, um matando o outro, aquelas guerras, elas não eram tão ruins, elas tinham um sentido natural de controlar esse crescimento. As epidemias, tipo a peste negra, né, elas não foram tão ruins também. Lógico que elas foram ruins, mas elas tinham um sentido. Qual era o sentido dessas epidemias? Fazer esse controle populacional. Como já não existia mais, como já estava em um outro mundo, né, como estavam vivendo um mundo melhor, um mundo de positivismo, né, vamos usar aqui a teoria do Comte, né, uma era de ciência. Então, para o Malthus, as pessoas pobres, elas não deveriam se reproduzir mais. E por que não deveriam se reproduzir mais? Ou pelo menos diminuir essa reprodução. Por quê, pessoal? Porque eles não tinham condição de sustentar seus filhos. Os ricos poderiam continuar. Não é por isso que a teoria do cara é considerada muito polêmica. Mas, segundo o Malthus, para não se reproduzir mais, eles não iam se recorrer aos métodos contraceptivos, já que o Malthus ele era um religioso fervoroso. Né? Então, qual seria a saída? Se abster de ter relação sexual. É nesse momento que você fica com raiva desse cara, né? Ora, por que eu vou me abster de ter relação sexual, né? Então, o Malthus dizia que a única saída era essa. Beleza? E galera, mas antes de demonizar o Malthus, não vamos correr o risco de julgar um cara, né? Sendo que você não viveu o contexto dele, certo? Porque assim como você faz isso, daqui a milhões de anos, as próximas gerações podem fazer o mesmo com a gente, né? Culparmos por fazer tal coisa, sendo que eles não vivenciaram o que nós estamos vivendo hoje. Né? Isso na história chama de anacronismo, né? Que é você julgar um período histórico, um fato histórico, sem vivenciar o seu contexto. Né? Então, antes de querer julgar o cara, tente só entender. Né? Não precisa ter juízo de valor aqui. Tente entender a teoria do Malthus, o porquê deles falar aquilo ali, já que foi ele vivenciou, como vocês percebem aqui, ó, o mesmo período daquele boom de crescimento demográfico, e o mundo todo estava se perguntando o que fazer, e ele foi o primeiro a tentar dar uma resposta. E depois da resposta dele, veio outras teses contrárias, veio outras teses no sentido favorável, mas foi ele que deu o pontapé inicial. Beleza? Depois surgiram a teoria chamada neo-malthusiana, como vocês percebem, neo-novo. Né? Então, uma readequação da teoria do Malthus. E o que eles acreditavam? Acreditavam que o alto índice demográfico, como está aí para vocês, presente nos países subdesenvolvidos, era o principal fator para que o país possuísse renda baixa. Né? Consequentemente, a economia também seria baixa. O que eles estão falando, pessoal? Eles estão falando que como esses países subdesenvolvidos tinham uma população muito grande, faziam com que a renda deles também fosse baixa. Então eles tinham que controlar esse crescimento. Bora pegar um exemplo aqui de um país subdesenvolvido, né? O país subdesenvolvido, bora pegar a Bolívia, por exemplo, pode ser o Brasil também. Então, na visão dos neomalthusianos, para a Bolívia conseguir se desenvolver, ela tinha que diminuir a sua população, ela diminuir o máximo possível. Quanto mais possível ela diminuísse a sua população, mais desenvolvida seria a Bolívia. Né? Então era uma relação de causa e efeito. Diminui a população, diminui a pobreza. Aumenta a população, aumenta a pobreza. E um dos principais teóricos que eu coloquei aqui é o Paul Ehrlich, né? Que também era um neomalthusiano, ele acreditava até que deveria ter um teto. Passando daquele teto já era, você já estava fadado ao subdesenvolvimento. E em contraponto, como eu falei para vocês, foi importante a teoria do Malthus, porque depois surgiram teorias contrárias, como por exemplo a teoria reformista, chamada também de marxista, que afirma que as taxas de crescimento são uma consequência, né? Não uma causa daquilo ali. Ou seja, se um país tem um crescimento populacional muito grande, se as mulheres continuam tendo muito filho, se a taxa de fecundidade é muito alta, isso é porque essas mulheres não estão no mercado de trabalho, isso é porque essas mulheres, infelizmente, não têm acesso à educação
sexual, não tem acesso a planejamento familiar. Essas mulheres acabam muitas vezes não tendo acesso também aos métodos contraceptivos. Isso faz com que elas se reproduzam muito, né? Os homens, eu estou colocando as mulheres, mas os homens e mulheres se reproduzem muito, né? E faz com que a população cresça muito rápido. Ou seja, elas estão naquela situação não por conta delas, né? Mas por conta de todo um contexto que está por trás. Aí a teoria reformista vai dizer isso. E galera, e mais, lá no início, na segunda metade do século XX, mais precisamente em 1960, começa a surgir a segunda Revolução Verde, quando começam a colocar incrementos de tecnologia na produção agrícola. Por exemplo, começam a colocar máquinas, começam a colocar inseticidas, insumos químicos, os transgênicos. Isso faz com que a produção aumente muito rápido. E aquela teoria que o Malthus dizia, que os alimentos não acompanhavam a população, cai por terra. Ou seja, alimento tem de sobra. O que não existe é a divisão desses alimentos, que é o que a teoria reformista vai dizer também, né? Ou seja, as pessoas estão com fome não é por falta de comida, é porque essa comida não está chegando até o prato delas. Tranquilo, pessoal? E outra teoria que eu coloquei aqui para vocês, para entender melhor como é que funciona, para fazer um raio-x da população, é a teoria da transição demográfica. Que ela vai dizer que, primeiro vai ter esse estágio aqui, pessoal, que é quando nascem muita gente, né? Vamos pegar o exemplo da Inglaterra. Inglaterra até antes da Revolução Industrial, até o século XVIII, né? No início do século XVIII. O que acontecia na Inglaterra? Nascia muita gente nascendo na Inglaterra, mas morria também muita gente. Fazia com que a população adulta fosse considerada pequena e a população velha muito pequena também. Beleza? Então depois, pessoal, o que vai acontecer? Vai acontecer o segundo estágio, quando a alta da taxa de natalidade, né? Existe uma alta taxa de natalidade e queda na taxa de mortalidade. Ou seja, continua nascendo muita gente, atentem, né? Aqui nascia muita gente, mas morria muita gente. Aqui continua nascendo muita gente, as pessoas nascem muito, a taxa de natalidade é alta, e a taxa de mortalidade começa a diminuir. Faz com que a pirâmide ela dê uma largada. Beleza, pessoal? Posterior, queda na taxa de natalidade. Aí vocês vão lembrar mulheres no mercado de trabalho, vão lembrar de métodos contraceptivos, educação sexual, faz com que as mulheres tenham menos filhos. E como ela tem menos filhos, taxa de natalidade menor, não é? Taxa de mortalidade menor também. E a pirâmide ela começa a ter uma característica que fosse, no caso aqui, um cilindro, né? Ela deixa de ser uma pirâmide naquela acepção. Ela passa a ter uma fisionomia de um cilindro. Beleza? E quando ela começa a entrar em equilíbrio, ela chega ao estágio final, que é o que acontece hoje, por exemplo, com os países desenvolvidos, né? Que é a taxa de reposição, né? Os casais têm em média 2 filhos, estourando 3, 1 filho, e eles vão só se repondo, que é o que chamam de equilíbrio. Taxa de natalidade e taxa de mortalidade baixa. Beleza, pessoal? Então, no mais, o assunto é só esse, teorias demográficas. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês tiverem de dúvidas. Não fiquem também só nessas informações. Pesquisem lá sobre o PA, pesquisem sobre o PG, pesquisem sobre a teoria reformista, pesquisem sobre a teoria neomalthusiana, pesquisem sobre a teoria malthusiana, que é para aprofundar o conhecimento de vocês. E no mais, fiquem com Deus.